Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: Jesus é bom. E olha que a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele tem coisas grandes para nós. E quando nós entendemos os propósitos de Deus para nossas vidas, tudo fica mais fácil. Diga isso para o seu irmão: tudo fica mais fácil quando eu entendo os propósitos de Deus. Porque aí eu começo a trabalhar e começo a viver debaixo dos propósitos. Amém? Então, eu não luto contra os propósitos, eu luto a favor dos propósitos. E aí mora a nossa bênção e a nossa prosperidade. Amém, amados? Nós entramos no mês de novembro, e esse mês nós temos como tema a verdade. Amém? Você ama a verdade? Você gosta da verdade? Você diz a verdade em qualquer circunstância? Ou em determinada circunstância você nega a verdade? Porque nós precisamos entender primeiro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, quando nós começamos a compreender que essa verdade é que vai nos levar ao céu, que vai nos fazer atingir os nossos objetivos, aí Deus, Ele vai operando em nossas vidas, porque Ele ama a verdade. Ele é a verdade. A sua palavra é a verdade. E nós vamos entender isso hoje. E eu acho muito interessante o que Deus coloca para nós. E Ele coloca a mesma coisa em 3 situações. E nós vamos hoje entender. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 15. Livro de Salmos, capítulo 15. Amém? Diz assim a palavra. Um salmo de Davi. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Veja que aí tem 2 perguntas. 2 perguntas que Davi indaga do Senhor. E ele diz: Senhor, quem poderá morar no teu tabernáculo? Ou seja, quem poderá fazer parte da tua igreja? Quem vai poder, Senhor, estar presente na tua casa? Quem vai ser, Senhor? E ele ainda faz uma outra pergunta: de quem há de morar no teu santo monte? O monte da santidade. Quem vai poder entrar? Quem vai poder ficar nesse monte? O versículo 2 diz: aquele que é íntegro. Aquele que é íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que você olha para ela. Você lembra de Daniel? Daniel, as pessoas procuraram encontrar falhas em Daniel. Mas eles disseram o seguinte: é impossível, não tem jeito de nós encontrarmos uma falha em Daniel. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar uma situação, porque dentro da fidelidade dele é que nós vamos pegar ele. E aí então
tramaram para que Daniel pudesse ser o quê? Tirado da presença deles, porque eles não tinham nada que atacar a Daniel, não tinha como, por exemplo, prejudicar Daniel, porque ele era um homem íntegro. Quando nós vemos Deus se referindo a Jó, Deus também olha para Jó e diz: olha, ali está um homem o quê? Íntegro, que se desvia do mal. Então, quando nós falamos de uma pessoa íntegra, é aquela pessoa que não muda. Diga aí para o seu irmão: é uma pessoa que não muda. Em qualquer situação ele continua sendo o mesmo. Tá ruim? Eu sou o mesmo. Tá bom? Eu sou o mesmo. Eu tenho muito dinheiro? Eu sou o mesmo. Eu tenho pouco dinheiro? Eu sou o mesmo. Eu não mudo de acordo com as circunstâncias. Eu continuo sendo íntegro, o mesmo. Eu continuo mantendo a minha postura. Você entendeu? Então esse vai habitar nas alturas. E dentro da sua conduta, ele pratica o quê? A justiça. Agora o mais importante, que de coração, ele faz o quê, amados? Fala a verdade. Falar a verdade é algo tremendo. Ainda que, por exemplo, você possa até sofrer um dano, mas você não liga para o dano, você liga para a verdade. Ainda que você possa ser prejudicado por aquela verdade, não importa, você vai falar a verdade. Quando nós vemos Adão e Eva no jardim do Éden, eles procuram tirar a verdade, a responsabilidade de cima deles. Deus fala: por que você comeu? Eu tive vontade. Devia ser a resposta, né? Tive vontade. Eu olhei, achei que era boa para comer, e eu achei que estava tudo certo. Não, foi essa serpente aí que me fez comer. Foi essa mulher que me fez comer. Então nenhum deles assumiu a verdade, a responsabilidade por ter feito algo que ele mesmo tinha decisão para fazer. É a mesma coisa, por exemplo, de uma pessoa que pega um cigarro e vai colocar na boca aquele cigarro. A decisão de colocar o cigarro na boca é dele. Não adianta, por exemplo, você dizer: foi o fulano que me deu, foi o fulano que me ofereceu. Porque a sua decisão é que é a verdade. É você que decidiu, é você que fez, é você que entrou por esse caminho. Então, quando nós entramos pelo caminho da justiça e de coração falamos a verdade, a nossa morada será no alto monte. O versículo 3 diz que também o que não usa de língua com maledicência. O que é usar uma língua com maledicência? Amados, existem pessoas que só falam bem e outras que só falam mal. Então, falar com maledicência é você ser negativo nas tuas afirmações.
Olha, nós vamos fazer. Não sei não, hein? Ó, nós vamos... Não sei não, hein? Ah, isso aí é difícil, hein? Você já conviveu com pessoas assim? Que tudo tem um problema. Nada vai dar certo. Vai dar tudo errado. Então aquele que fala com maledicência, diga aí para o seu irmão, está fora. Fala de novo para ele, está fora. Então nós precisamos, amados, começar a ter pensamentos, palavras positivas, palavras encorajadoras. Olha, eu estou pensando em ir para a faculdade. Você na faculdade? Vai pagar com o quê? Você não tem trabalho, você não tem dinheiro. Vai para uma faculdade? Não, eu quero fazer faculdade de medicina. Faculdade de medicina. Você sabe quanto tempo você precisa trabalhar, quanto você precisa estudar para ter uma faculdade de medicina? Você precisa de 6 anos de faculdade e ainda estudar o dia inteiro. Você vai trabalhar como? Você vai pagar como? E o preço de uma faculdade dessa é 2, 3 mil reais por mês. Como que você vai ser? Aí são palavras negativas, palavras que jogam a pessoa lá embaixo. Você quer? Olha aí para o seu irmão, você quer? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você quer? Hoje de manhã eu estava aqui meditando junto com os irmãos e falei assim, aquele leproso olhou para Jesus e disse, Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. E o que Jesus fez? Eu quero. Eu quero. E a palavra diz que imediatamente ele ficou limpo. A minha Bíblia diz que se eu crer, eu verei a glória de Deus. A minha Bíblia diz que eu tudo posso em Cristo Jesus. Então eu posso sim fazer uma faculdade de medicina, eu posso então alcançar, por quê? Porque eu vou batalhar, de repente eu consigo uma bolsa de estudo, e eu consigo, por exemplo, algo extraordinário, que eu vou conseguir, por exemplo, fazer determinadas coisas que ninguém consegue. Mas eu vou conseguir. Então olha aí para o seu irmão, dá um cutucão nele. Fala, nunca fale negativamente. Ah, mas eu estou falando a verdade, eu estou falando, por exemplo, o que é. Não, você não está falando a verdade, o que é. Eu estou negando o que Jesus pode me dar. Eu estou negando o que Jesus pode fazer. Então, às vezes, amado, aquela palavra dá uma aparência de sabedoria, mas não tem sabedoria, porque eu estou desmotivando o meu irmão, eu estou tirando o meu irmão daquela pegada. E a fé vem pelo ouvir. É a mesma coisa que eu chegar e encontrar uma pessoa que está pecando, está fazendo tudo de errado, e eu dizer para ela assim, olha, Jesus pode te salvar. Aí um outro fala assim, isso aí não tem jeito não. Tem gente assim? Tem ou não? Isso aí não tem jeito não, você vai perder tempo com ele. Só que a minha Bíblia diz que Jesus morreu pelo mais vil pecador.
E Jesus mesmo diz com a sua boca que ele não veio para as ovelhas sãs, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para aquelas, por exemplo, que estão enfermas. Então a Bíblia, ela nos mostra algo diferente do que muita gente pensa, do que muita gente faz. Continuando no versículo 3, ainda diz aqui, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnia e afrontas contra o seu companheiro. Olha para o seu irmão que está do lado. Olha para o seu irmão que está atrás de você. Olha para o irmão que está na frente de você. Você o ama? Você o ama? Você já falou mal dele? Você já falou mal dele? Você já falou mal de algum irmão? De alguma irmã? Olha bem para o seu irmão e fala assim, ó, esse não vai entrar. Esse não vai chegar ao Santo Monte. Aquele que fala o que não é verdade, amados. Calúnia é verdade? Hein? Calúnia é verdade? Não é verdade. É calúnia. É invenção. Versículo 4 diz assim, que aos seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. O que é o ímpio, amados? Quem age impiamente? Aquele que age impiamente é aquele que consegue ter o conhecimento da verdade, ter o conhecimento da palavra, ter o conhecimento daquilo que é o certo, mas faz o errado. Mas isso é uma coisa que até mesmo Paulo, escrevendo nas suas cartas, disse, olha, é tão difícil isso, porque aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero é que eu faço. Então muitas vezes, nós precisamos ter em nosso coração uma coisa, vigiar. Olha bem para o seu irmão e fala assim, você sai fora dessa, vigiando. Aí por isso que Deus diz, olha, que seja o teu falar pouquinho, e o teu ouvir maior, porque quando você abre a boca, existe responsabilidade. Diz isso para o seu irmão aí, quando você abre a boca, existe responsabilidade. É, pastor? É, porque na minha Bíblia está escrito que o homem dará conta de toda palavra que sair da sua boca. Então diz assim para o seu irmão, se você fala muito, começa a falar pouco. Aí o Salomão diz assim, a boca que muito fala, traz aflição para a alma. Aí Paulo, escrevendo para Tiago, lá no capítulo 3, ele diz assim, olha, a língua é um membro tão pequenininho,
mas ela inflama o corpo inteiro. Com a língua, você glorifica a Deus, e com a língua, você pode ir para o inferno. Coloca a mão no seu coração. E diga assim: Senhor, converta a minha língua. Senhor, converta a minha língua. Me faz falar palavras santas, palavras boas, palavras que traz a bênção, palavras que tragam situações de poderio. Amém? Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que há uns tempos atrás tinha um ditado dizendo assim, ó: aquela mulher ali, ou aquele homem ali, por fora é santo, mas olha, ninguém doma a língua dele. A língua é um linguarudo, dá até para fazer gravata com o tamanho da língua, porque a língua é grande. Tem uma autora que a pastora gosta muito dela, que é a Joyce Maia. Ela diz assim: Senhor, como que é? A minha língua grande, né? Eu e a minha língua grande. Então é um mal difícil, diga aí para o seu irmão, é um mal difícil de ser domado. E é interessante que você coloca, por exemplo, na boca do cavalo, aqueles arreios, aquelas coisas na boca do cavalo, e por aquilo você diz para o cavalo: vem para a direita, diz para o cavalo: vem para a esquerda, freia o cavalo, solta o cavalo para correr. Você consegue dominar a boca do cavalo. Mas olha para o seu irmão e fala assim: mas você não consegue dominar a tua boca. É um mal terrível. Ainda dentro do versículo 4 diz assim: os seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. E olha que interessante: mantém a palavra empenhada, e mesmo saindo prejudicado, o que acontece, amados? Aí eu olho assim, a palavra de Deus diz que Deus não é o homem para que minta, e nem para que se arrependa. Então muitas vezes existem palavras empenhadas que a pessoa não está nem aí com o que falou, não está nem aí pelo que disse, não está nem aí pelo que ele falou que vai fazer. Eu costumo dizer assim que tem pessoas que fala e você não pode nem escrever o que ele fala, porque não vai resolver nada. Você pode escrever, mandar ele assinar, que ele não vai cumprir. E esse que fala e não faz, olha aí bem teu irmão, dá uma chacoalhadinha no ombro dele aí, fala: ó, tá fora.
E Jesus colocou uma parábola para nós entendermos isso. Ele disse que havia dois rapazes, dois filhos. A um ele chegou e disse assim: vai trabalhar hoje na minha vinha? E aquele rapaz falou: ó, pai, hoje não dá, não vou, estou fora. Chegou o outro e disse assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele disse: pai, pode deixar que eu estou lá, daqui a pouquinho eu estou lá. O que disse que não ia, foi. E o que disse que ia, não foi. E aí Jesus pergunta: quem foi que agradou ao pai? A Bíblia nos diz que a voz do crente é sim, sim, e o que passar disso é de procedência maligna. Então olha aí para o seu irmão e diga assim, ó: na boca do crente não tem talvez, não tem quem sabe, é só sim ou não. Então melhor é dizer não, e esse não se tornar sim, do que dizer sim, e esse sim se tornar não. E isso é muito comum acontecer, amados. É muito comum acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender, e de repente se alguém se identificar e falar assim: ó, isso já aconteceu comigo. Vamos supor seu filho, sua filha, chega em você e diz assim: mãe, eu vou no parque de diversão com a Maria. Aí ela fala assim: nada disso, não vai. Mãe, mas acontece o seguinte, vai o pai dela, vai a mãe dela, eles me convidaram, eles falaram que se for possível eles vêm aqui, fala com a senhora e com o pai. Aí aquele não começa a virar o quê? Por quê que aquele não começou a virar sim? Porque você foi muito apressado. Você foi muito apressado no responder. Ouça. Como que é? Com quem você vai? Vai mais alguém? Antes de dizer sim, ou antes de dizer não, você tem que ouvir. Imagina, por exemplo, se um juiz, na primeira testemunha que ele ouvir, ele diz: condenado. Hã? Aí vem outra testemunha e fala: juiz, mas não é bem assim. Aconteceu assim, assim, assim. As circunstâncias aconteceram dessa maneira que levou ele a isso aqui. Uma vez eu vi uma historinha de um julgamento. Todo dia o rapaz saía para trabalhar e um sujeito pegava e xingava ele, falava um monte de palavras ofensivas para ele, até o ponto que tirou ele do sério, e ele acabou dando uma surra no sujeito. Aí ele foi preso. Aí no dia do julgamento, ele disse assim: excelência, eu poderia falar com o senhor por alguns minutos? Aí o juiz permitiu que ele falasse. Aí ele diz assim: senhor juiz, eu sei que o senhor é uma pessoa ilibada, sei que o senhor é uma pessoa de equidade,
Eu sei que o senhor é uma pessoa capaz, está aí nesse cargo. O senhor, acredito que o senhor deve ter uma vida muito de equidade. O senhor é um exemplo para a sociedade. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro, só elogiando o juiz. Aí chegou um momento que o juiz pegou e falou: basta, fala logo o que você tem que falar. Ele falou: exatamente, seu juiz, estou aqui há 10 minutos só elogiando o senhor, e o senhor já saiu do sério. Eu estava há mais de 10 anos ouvindo esse rapaz falar besteira para mim. Acabou sendo absolvido. Por quê? Ele usou palavras o quê? De elogios, palavras verdadeiras, palavras que iam ao encontro do ego do juiz. Mas o juiz se irritou, até mesmo falando bem dele. Agora você imagina uma pessoa só falando mal. Quando vocês ouvir, fala assim para o seu irmão, quando você ouvir alguém vir falar mal, seja de quem for, não seja mais amigo dele. Não queira andar com ele. Há um dito popular que diz assim: me diga com quem andas, e eu vou te dizer quem tu és. Existem treinamentos de liderança e treinamentos de sucesso na vida que leva você a andar sempre com pessoas melhores posicionadas que você. Agora você imagina, por exemplo, se você anda com uma pessoa que só fala mentira, com uma pessoa que é só derrotada, com uma pessoa que nada vai dar certo, com uma pessoa que tudo vai dar errado. O que acontece? Você vai ser amargo também. Não existe palavras de vitória, não existe palavras de nada. Vai ser uma pessoa acomodada, vai ser uma pessoa, dia, azar. Se você tem alguém do teu lado que só resmunga e fala mal, sai fora. Eu faço isso. Seja quem for que vir falar comigo e vier falar alguma coisa, sai fora. Não quero ouvir isso não. Vai me trazer o quê? É bênção? É amargura? É tristeza? Sai fora. Não tem uma palavra de vitória, é só palavra de derrota, 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 derrota. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que eu posso dizer? Então, amados, se você tomou uma decisão, mesmo que você possa ser prejudicado, não volte atrás. Amém? Olha só o que está escrito no capítulo 24 de Atos, de Salmos. Vamos ler aí o versículo 3 e o 4. Parece uma semelhança tão grande nas palavras.
Diz assim: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Olha o versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração, e não se entrega a, nem age com. Você entendeu isso? Agora, mais uma. Isaías 33, versículo 15. Isaías 33, versículo 15 e 16. Olha só o que diz aí, ó. Aquele que anda corretamente, que pratica a justiça, e o que fala o que é, que recusa lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno, ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir de planos e tramas de homicídio, e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. É este, diga aí para o seu irmão, é este, pois o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, e terá suprimento de pão e água pura, não lhe faltará. Todos os políticos que vêm me procurar, eu leio esse versículo para ele. Eu falo: você pode se enquadrar aqui e eu te apoio. Se você pode viver isso aqui, eu te apoio. Aí teve um que falou assim: vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto aqui. E aí tiramos uma foto lá no escritório. Ele foi embora, foi eleito. Mas o problema do lucro desonesto, da corrupção, é forte. Então, amados, quem vai habitar nas alturas? Quem está desejoso de ser salvo? Tem alguém aqui desejoso de ser salvo? Se você está desejoso de ser salvo, de habitar no santo monte do Senhor, de estar nas alturas, de estar presente, de pé, no seu tabernáculo, tem que ser diferente. Amém? Se você não estiver disposto a ser diferente do mundo, e não adianta dizer: todo mundo faz. Eu não sou o mundo. Eu não sou do mundo. Eu não pertenço ao mundo. Então eu não posso fazer o que todo mundo faz. Amém? Vamos adorar ao Senhor.